E por esta causa Deus lhe enviará uma forte ilusão, para que creiam numa mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 ao 12. Consideramos o pecado daqueles seduzidos pelo anticristo. Agora o julgamento é duplo. Primeiro, ilusão neste mundo. Segundo, condenação no próximo. Primeiro, ilusão neste mundo, onde observe três coisas. Primeiro, o autor dela, Deus a enviará. Segundo, o grau ou a natureza da punição, que é uma forte ilusão. O resultado dela, em terceiro lugar, que é que creiam numa mentira. Segundo, sua punição no próximo mundo, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, onde observe, primeiro, da terribilidade disso, que não é menos que a condenação eterna. Segundo, a justiça e equidade disso. Eles não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Primeiro, começo com o julgamento deles neste mundo. Por esta causa Deus lhe enviará uma forte ilusão, para que creiam em uma mentira, doutrina, que pelo julgamento justo de Deus há uma paixão sobre os seguidores e cúmplices do anticristo, que eles engolem os erros mais grosseiros para sua própria destruição. Para esclarecer isso, falarei primeiro que quem é o autor, segundo, o grau ou tipo de punição, e terceiro, o efeito disso e a questão. Primeiro, quanto ao autor, aqui surge uma dificuldade, pois Deus não é e não pode ser o autor do pecado. Aquele que é essencialmente bom não pode ser a causa do mal, e aquele que é o autor, o vingador do pecado, não pode ser o autor do pecado. Se ele que fizesse o homem pecar, como sua punição seria justa? Eu respondo, como é um pecado, Deus não tem mão nisso, mas como é uma punição do pecado, Deus tem que fazer. E para esclarecer isso para você, considere primeiro aquele que é o Senhor Supremo e Governador de suas criaturas, é também o seu juiz, pois legislação a julgamento pertencem à mesma autoridade. Portanto, Deus é chamado às vezes de nosso rei e às vezes de nosso juiz. Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é injusto, como pois julgará o mundo? Romanos 3, 5 ao 6. Este é seu ofício e prerrogativa. Segundo, a maneira de Deus julgar para o presente é externa ou interna, como por exemplo há dois atos de justiça, recompensa e punição. Ao recompensar, o governo externo de Deus é visto na distribuição de bênçãos externas ao seu povo, como fruto de sua obediência. Miqueias 2 e 7. Não fazem bem as minhas palavras ao que anda na retidão? Suas promessas falam bem e, quando cumpridas, fazem bem, rendem proteção, manutenção e tal medida de prosperidade externa que os apoia e mantém durante seu serviço. Davi reconheceu o trato de Deus como ele desta forma: isto eu tive, porque guardei os teus preceitos. Salmo 119, verso 56. Assim como seu governo interno, em dar-lhes paz de consciência e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 15, 17. Provérbios 3 e 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. Estas são as recompensas internas da obediência. E assim também Deus frequentemente recompensa a graça com graça, como em Isaías 58, 13 ao 14. Se desviares o teu pé do sábado e fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso o santo dia do Senhor, honroso, e não seguindo teus caminhos, nem buscando tua própria vontade, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse: tende bom ânimo, e ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. Proficiência na mesma graça é uma recompensa dos vários atos e exercícios dela. Assim, ao punir, às vezes ele usa o caminho do governo externo, pelos terríveis julgamentos exercidos sobre os homens, pela violação de sua lei. Porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, versículo 18. Hebreus 2 e 2.
Toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição de recompensa. E às vezes o caminho do governo interno, por terrores de consciência, ou punindo o pecado cometido com o pecado permitido. Ambas essas partes são vistas na punição, tanto dos piedosos quanto dos ímpios, como, por exemplo, nos piedosos do caminho do governo externo, mas quando somos julgados, somos castigados com o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:32. No caminho do governo interno, as retiradas penais menores do espírito que o povo de Deus encontra em si mesmo após alguns pecados e negligências da graça são graves, mas os julgamentos sobre a alma dos ímpios são mais terríveis, quando o pecador está aterrorizado ou estupefato, aterrorizados pelos horrores da consciência. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Ou entropecidos por serem entregues aos conselhos de seus próprios corações. Então os entreguei às concupiscências de seus próprios corações, e eles andaram em seus próprios conselhos. Salmo 81, verso 12. De modo que o pecador fica embotado, insensível e sem sentimento, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. E pelos horrores da consciência, eles são levados a sentir o desagrado de Deus pelos caminhos em que andam, mas quando isso é desprezado por muito tempo, e os homens continuam pecando, então o outro e mais terrível julgamento vem, pois entregar um pecador às suas próprias concupiscências e ele perder todo o remorso é o último e mais doloroso julgamento deste lado do inferno. Terceiro, quanto aos julgamentos internos de Deus, a Escritura insiste principalmente em duas partes dessa dispensação interna: cegueira da mente e dureza do coração. Elas geralmente andam juntas. A cegueira da mente é mencionada em João 12, verso 39 ao 40. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração, e se convertessem, e eu os curasse. Todas as passagens são obstruídas por meio das quais a palavra poderia entrar e operar a conversão para Deus. Foi Deus quem colocou sobre eles essa punição da cegueira, dureza do coração, naquele famoso exemplo, em Êxodo 4:21. Eu endureci o coração de Faraó. Deus não torna cegos os que veem, nem duros os que são moles, mas os deixa entregues ao seu próprio preconceito, obstinação e falta de presunção. E isso quando atualmente provocados. O primeiro está sobre nossa consideração. Quarto ponto. Para entender a concordância de Deus como juiz, não devemos falar muito ou pouco sobre isso. Não devemos falar muito sobre isso para não deixarmos uma mancha e mácula na glória divina. Deus não infunde pecado, nem cegueira, nem dureza nos corações dos homens. Todas as influências do céu são boas. Ele não transmite nenhum engano às mentes dos homens imediatamente, nem ordena o persuade os homens a se oporem à verdade. Nem ele impele ou excita as suas propensões internas a fazê-lo. Tudo isso não pertence a Deus, mas ao homem ou a Satanás. Nem devemos falar muito pouco, como, por exemplo, não se diz que Deus cega ou endurece por mera presciência ou previsão que eles serão cegados ou endurecidos, porque Deus prevê outras coisas e ainda assim elas não são atribuídas a Deus, como que os homens matarão ou roubarão, ou farão mal, e ainda assim não se diz que Deus mata ou rouba, como se diz que ele cega ou endurece. Portanto, há uma diferença entre a concordância de Deus para esse efeito e outros pecados, nem apenas por meio da manifestação, como se fosse todo o sentido, que no curso de sua providência, Deus declara na questão quão cegos e duros eles são. Que algumas outra coisa é entendido por isso, é visto nas orações pelas quais depreciamos esse julgamento pesado, como quando os santos oram: Senhor, não endureça nossos corações do teu temor. Isaías 63:17. Ou Davi no Salmo 119, verso 19. Senhor, não esconda de mim os teus mandamentos. Eles não querem dizer assim, Senhor. Não, mestre, não mostre ao mundo quão duro e cego eu sou, mas cure minha cegueira e dureza de coração. Afaste este julgamento de mim. Novamente, não devemos dizer que tudo que Deus faz é uma permissão nua e ociosa,
como se acontecesse contra sua vontade e intenção, e Deus não tivesse mais a ver com isso do que um homem que está na praia e vê um navio pronto para afundar. Ele poderia ter ajudado, mas permitiu. Não, além de tudo isso, não há apenas uma permissão nua, mas uma intenção permissiva e uma sentença judicial que é apoiada por uma providência ativa. E muitas coisas concorrem para o cegamento da mente e o endurecimento do coração. Tudo que Deus deseja, mas justamente. Os ímpios aproveitam as ocasiões por conta própria para se cegarem e endurecerem. Satanás tenta com sua própria malícia, mas tudo isso não poderia ser feito com efeito e sucesso sem a vontade de Deus. E há um poder supremo governando e ordenando tudo que é feito no mundo. Quinto, a concordância de Deus pode ser declarada por estas coisas. Primeiro, sua retirada da luz e direção de seu Espírito Santo. O Senhor não vos deu um coração para perceber, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até hoje. Deuteronômio 29:4. Agora, quando Deus os deixa soltos para os conselhos de seus próprios corações, então eles caem em erros condenáveis. Um galgo preso por uma coleira ou tira corre livremente, violentamente atrás da lebre quando ela está à vista. Assim que a coleira e a tira são retiradas, a restrição desaparece e sua disposição inata o carrega. Assim, o homem que são ganancioso por coisas mundanas são poderosamente atraídos para erros tolerados pelo mundo, quando Deus tira a restrição de sua graça e os entrega às suas próprias concupiscências. Agora, aqui Deus não deve ser culpado, pois ele não é devedor de ninguém, e a graça de seu Espírito é perdida por eles não receberem o amor da verdade. Ele está tão longe de ser obrigado a dar graça, e parece ser obrigado em justiça a retirar o que já é dado pela maldade e ingratidão dos homens. A cegueira voluntária traz cegueira penal, e porque os homens não querem ver, eles não verão. E quando eles piscam com força e fecham os olhos contra a luz do Evangelho, é justo com Deus desta maneira feri-los com cegueira. E como eles não tinham amor à verdade, eles são entregues a erros e enganos, e porque eles desprezam as escrituras sagradas e adoram fábulas vãs, e não querem seguir um curso de sã piedade e santidade, eles os deixam se cansarem com diversas superstições. Segundo, não somente por deserção, mas por tradição, entregando-os ao poder de Satanás. O Deus deste século cegou os seus olhos. 2 Coríntios 4:4. E Satanás, como executor da maldição de Deus, trabalha sobre a natureza corrupta do homem e os engana. É dito em 1 Crônicas 21:1. Satanás se levantou contra Israel e provocou Davi a numerar Israel. Mas é dito em 2 Samuel 24:1. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele moveu Davi contra eles a dizer: vai numerar Israel e Judá. Como reconciliaremos esses dois lugares? Deus os entregou para ser tentado por Satanás, por Deus como juiz, por Satanás como executor. Tentações para pecar vêm imediatamente do diabo, mas são governadas por Deus para fim santo e justo. Então, novamente, em 1 Reis 22:22, o espírito maligno teve permissão e comissão para ser um espírito mentiroso nos profetas de Acabe. Vai e fazes assim, e tu prevalecerás com ele. Há uma intenção permissiva, não ofensiva. Quando eles entristecem seu espírito, Deus se retira e os deixa para o espírito maligno, que trabalha por suas concupiscências carnais e mundanas, e então eles são facilmente seduzidos, que preferem coisas mundanas antes das celestiais. Terceiro, há uma providência ativa que levanta tais instrumentos e proporções, tais objetos que, encontrando um coração perverso, o cega grandemente. Primeiro, para instrumentos, Jó 12:16. O engano e o enganador são seus. Considere isso em assuntos mundanos ou religiosos. O homem enganando os outros, ou sendo enganado por outros, é de Deus, pois é dito, ambos são seus, não apenas como suas criaturas, mas sujeitos ao governo e disposição da providência. Como e a quem enganarão, e até onde enganarão. Assim, em Ezequiel 14, versículo 9, se o profeta for enganado que falou alguma coisa, eu, Senhor, o enganarei. Esta é uma grande transação do mundo, um julgamento triste, não para ser criticado, mas para tremer. Pela ingratidão do homem, Deus levanta falsos profetas para seduzir aqueles que se deleitam em mentiras em vez das verdades de Deus. Segundo, para objetos. Instrumentos perversos envenenizam e enfeitam esta causa
com toda a arte que podem para torná-lo um engano poderoso, e então ela é favorecida e apoiada pelos poderes do mundo e tão facilmente prevalece com aqueles que são movidos por esperanças ou medos mundanos e corromperam suas consciências por respeito aos mundanos. Deus diz, Jeremias capítulo 6, versículo 21, eu colocarei pedras de tropeço diante deste povo. Se encontrarmos o pecado, Deus encontrará a ocasião. Se Judas tem a intenção de vender seu mestre, ele não vai querer capangas para negociar com ele. Os sacerdotes estavam consultando para destruir Cristo, ao mesmo tempo em que o diabo colocou isso em seu coração, conforme Mateus 26:3. Sendo alarmados pelo milagre de ressuscitar Lázaro, pássaros e peixes são facilmente enganados com tais iscas que eles avidamente pegam. Então Deus, por sua justa vingança, ordena tais ocorrências e ocasiões que tomam com um coração travesso e carnal. Segundo, o grau ou tipo de punição. Nós o traduzimos como uma forte ilusão ou a eficácia do erro. Isto é, tal ilusão que terá uma força mais eficaz para enganá-los. A prevalência e a força da ilusão são vistas em duas coisas. Primeiro, o absurdo dos erros. Segundo, a obstinação com que se apegam a eles. Primeiro, o absurdo dos erros. Vou exemplificar em três coisas: adoração de falsas imagens e adoração de pão, invocação de santos e superrogação de obras. Primeiro, adoração de imagens. Idólatras são geralmente representados como estúpidos, como no Salmo 115, verso 8. Aqueles que os fazem são semelhantes a eles, assim é todo aquele que nele confia. Ele havia descrito a insensatez dos ídolos antes. Ele tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, narizes, mas não cheira. Agora, assim como os ídolos são insensíveis, assim os idólatras são brutos. Isto é, os criadores, adoradores e servidores deles são tão vazios de verdadeira sabedoria quanto as imagens são de sentido e movimento. Isaías 44:18. Eles não conheceram nem entenderam, porque ele fechou seus olhos para que não vejam e seus corações para que não entendam. Há uma obstinação fatal sobre eles por todo o caminho. Sua insensatez é apresentada do versículo 9 ao 20. Aqueles que adoram a obra de suas próprias mãos são eles mesmos apenas troncos e pedras, sendo cegados pelo justo julgamento de Deus. Se for dito que isso se refere aos ídolos dos gentios, não às imagens de Deus e a Virgem Maria e santos, ainda assim Deus não será adorado por um ídolo, e não há diferença entre as imagens dos papistas e dos pagãos, mas apenas no nome. Segundo, outra coisa que eu exemplificarei é a invocação de santos, um erro estúpido e respeito pago a eles que estão tão longe do alcance do nosso comércio, e uma coisa não apenas sem preceito, promessa ou precedente nas Escrituras, mas também algo contra as Escrituras, que sempre direcionam a Deus por um mediador, o Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz, vá a Deus se você tiver falta de alguma coisa, e eles dizem, vá ao santo se eles dizem, não como autores da graça ou qualquer bênção divina, mas como intercessores. Embora isso não seja verdade, ainda assim isso derroga de Cristo, cujo ofício é interceder junto ao Pai, de modo que isso é colocar as criaturas no lugar de Deus, mas não é apenas contrário às Escrituras, mas ao próprio movimento e inclinação do Espírito, quando ele não agita ou nos move a orar. Vós recebeste o Espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba Pai, Romanos 8:15, e Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Ele nos inclina à ira de Deus e ainda assim eles deixarão isso. Um terceiro erro que eu vou citar é que os homens podem superrogar não apenas mérito para si mesmo, mas colocar um excedente para aumentar o tesouro da igreja, quando a Escritura nos diz que nossas melhores obras são imperfeitas, poluídas, e nosso próprio Senhor nos disse que quando tiveres feito tudo isso, somos servos inúteis. Lucas 17:10. Mas em que os homens que podem acreditar nessas coisas não acreditarão? Existem outros absurdos tão grosseiros quanto esses, mas isso é suficiente para um gostinho. Segundo, a obstinação com que se apegam a eles. Nada os recuperará, nem as Escrituras, nem a razão, nem a evidência da verdade, mas eles ainda clamam a opinião da igreja e a fé de seus antepassados. Inventarão qualquer mudança e distinção insignificante. Antes,
recuarão de qualquer coisa do que admitirão que a igreja errou, como os judeus obstinados no tempo de Cristo, que negaram a questão aparente dos fatos. João 8,33. Nunca fomos escravos de ninguém, embora estivessem no Egito e na Babilônia, estivessem agora sob servidão e poder dos romanos. Embora provemos que eles erraram, ainda assim erram, ainda assim a igreja não pode errar, ou melhor, como os judeus mais velhos no tempo do profeta Jeremias, conforme Jeremias 44, verso 16 ao 19. Quanto à palavra que nos falaste em nome do Senhor, não te ouviremos, mas certamente faremos tudo o que sair de nossa própria boca, para queimar incenso à rainha do céu e derramar libações a ela, como fizemos nós e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes, pois então tínhamos a fartura de mantimento, estávamos bem, e não vimos mal algum. Mas desde que deixamos de qualquer incenso à rainha, e de queimar incenso à rainha do céu, temos desejado todas as coisas, e fomos consumidos pela espada, pela fome. Tal obstinação estúpida está presente em homens que adoram seus próprios serviços supersticiosos e idólatras, costume, antiguidade, prática de seus ancestrais, seus governantes. Este é o seu nó de argumento pelas quais eles se confirmam, assim como os papistas defendem suas superstições hoje em dia. E para tornar a confusão ainda mais completa, eles acrescentam a abundância e a prosperidade de que desfrutavam, que mundo alegre era antes do novo evangelho chegar, quando eles não tinham nada além de missa e mantingas, e todas as calamidades que caíram eles não atribuem aos seus próprios pecados, mas ao evangelho. Agora, quando um povo é assim obstinado e mede a religião, não por razões de consciência, mas pelo interesse de sua barriga, é um sinal de que eles estão sob o poder da ilusão, e o erro tem mais eficácia com essas mentes corruptas do que a verdade. Terceiro, as causas disso mostram a eficácia do erro. Primeiro, o pecado de seus eruditos em manter todas as instruções, permitindo ao vulgo apenas orações em uma língua estranha e as escrituras em nenhuma língua, ensinando-os implicitamente a crer como a igreja crê. Quando o Senhor permite que tais guias ordenem os assuntos de sua igreja, seu grande julgamento de ocupação e obstinação está sobre eles. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes governam por seus meios. Meu povo gosta que assim seja. Jeremias 5,31. Segundo, quando o ganho, o interesse e a ambição os move a isso, como aqueles mestres em Atos exclamam contra Paulo e Silas, quando viram que sua esperança de ganho havia acabado, estes homens perturbam excessivamente a cidade. Atos 16, 19 ao 21. E Demétrio em Atos 19, 25. Vocês sabem que por esta arte temos nossa riqueza. Este é um ponto delicado para tocar o interesse, e quando chega a isso, eles prosseguirão em sua tolice e defenderão a falsidade com outra, pois o grande ídolo do mundo é o ganho ou o amor ao dinheiro, conforme 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, cobiçando, se desviaram da fé. Seria uma felicidade se esse tipo de argumento prevalecesse conosco para abraçar uma religião, que pudesse convencer os outros de que era a própria religião que amávamos, que nossos interesses não impidam os outros de seu dever, que poderíamos abraçar uma religião pela bondade dela, mesmo para nossa própria perda. Terceiro, outra causa é o orgulho de si mesmo e o preconceito para com os outros, para que não pareçam estar em erro e errado, e aprender com alguns romanistas. Eles devem ensiná-los, não, antes eles permanecerão ignorantes ainda. Ai, não é fácil desampar e se submeter aos ensinamentos daqueles a quem o odeiam. Portanto, os homens continuam aqueles primeiros preconceitos e absolveram e preferem viver e morrer em seus erros do que dar glória a Deus por uma submissão à verdade. Tal opinião orgulhosa e presunção eles têm do seu próprio aprendizado e conhecimento. Esta causa também conduz a tornar a resolução mais forte, pré-engajamento de força contrária. É vergonhoso mudar. Os homens pensam que é notado como uma grande armadilha e uma grande maravilha, que uma grande companhia dos sacerdotes fosse obediente à fé. Atos 6 e 7. Mas tais maravilhas não são feitas todos os dias. Elas de todos os homens são as mais perdizantes, mas Deus pode da pedra suscitar filhos a Abraão. Agora, se Deus quisesse que essas causas de erro fossem encontradas apenas no estado anticristão, eles estão em toda parte, mas causam forte ilusão. Terceiro, o resultado e o efeito
que eles devem acreditar em uma mentira. Duas coisas devem ser explicadas. Primeiro, o objeto. Segundo, o ato. O objeto, que é uma mentira ou falsa doutrina, em 1 Timóteo 4,2. Falar mentiras em hipocrisia, quando erros palpáveis são tomados como verdades. O homem entregue por Deus à ilusão engolirá os erros e ficções mais grosseiros, isso em questões perigosas e destrutivas para a salvação. Doutrinas falsas são frequentemente chamadas de mentiras nas Escrituras, como opostas à verdade, e ainda assim tais coisas são recebidas por aqueles de cujas partes o mundo poderia esperar coisas melhores. Terceiro, falsos milagres em suas lendas. Um homem se perguntaria se alguém tivesse a cara de impor tais histórias ridículas e escandalosas para a religião do mundo. Terceiro, falsas calúnias contra aqueles instrumentos que Deus entregou na reforma. O papado é uma religião apoiada por mentiras, como Calvino era um sodomita e queimado no ombro de Noyon por esse crime, e o reitor papista, o capítulo daquele lugar, publicaram sua defesa, que Lutero era um demônio encarnado, gerado por um incubo. Eu deveria cansá-lo para vasculhar esse monstro, mas devo encerrá-lo com a observação geral de que os anticristãos mentirão, e alguns entre eles os chamam de fraude piedosa, mas são falsificadores diabólicas. Segundo, o ato é que eles são entregues a acreditar em uma mentira. Isso deve ser aplicado às suas doutrinas errôneas, como comum a todos eles, aos seus falsos milagres e calúnias. Não são inventores, mas aos seduzidos que engolem essas coisas. Todos os que se opõem à verdade não vão aparentemente contra a consciência, mas sendo entregues à eficácia do erro, eles podem acreditar na falsa religião em que vivem. Vamos abrir o termo acreditar. O que é acreditar em uma coisa? Você pode saber pelos opostos. Agora, oposto à fé há primeiro. Dúvida, quando os homens hesitam entre duas opiniões, conforme vemos em 1 Reis 18:21. Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal, então segue ele. Essa dúvida procede da falta de levar o caso a um julgamento e audiência completa. Segundo, a conjectura. Atos 26:28. Quase persuadido, quase me persuades a ser um cristão. Terceiro, opinião. Mateus 13:4. Não tem raiz em si mesmo, mas dura por um tempo. Quarto, persuasão firme. Eles não censurarão nada, pois se for verdade, nós cremos e estamos certos. João 6:69. Se for erro, conforme Atos 26:9, eu realmente pensei comigo mesmo que eu deveria fazer muitas coisas contrárias ao nome de Jesus de Nazaré. Quinto, adesão resolvida. Se para a verdade ser chamado de receber a verdade no amor dela, se para o erro é visto na obstinação e zelo dos homens sofrendo nela, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, cortando-se com facas e lanças até que o sangue jorrasse. Sofrendo por isso, pois um homem pode dar seu corpo para ser queimado por um erro. Um homem pode sacrificar um corpo forte a uma mente obstinada. 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado ou não tenha caridade, isso aproveitaria de nada. E perseguindo o contrário, eles vos expulsarão das sinagogas, sim. Venha o tempo em que qualquer que vos matar pensará que faz um serviço a Deus. João 16:2. Para aplicar isso, muitos que vivem dentro do reino do anticristo, alguns são duvidosos, alguns quase persuadidos, alguns defendem as opiniões comuns prevalentes, outros aderem a elas com muito falso zelo e superstição. Estes são aqueles que se entregam a acreditar em uma mentira. Uso 1. Informação. Primeiro, para nos mostrar a razão pela qual tantos homens cultos são cativados pelo anticristo e ainda vivem na religião papista, pois isso é um grande escrúpulo para muitos. A resposta está pronta. O Senhor os deixou iludidos por aquele cuja vinda é segundo a obra de Satanás em todo o poder. Apocalipse 17:2. Os habitantes da terra foram embriagados com o vinho de sua fornicação. É uma grande intoxicação. Os erros desse estado são plausivelmente defendidos e apoiados por interesses mundanos. A feitiçaria das seduções mundanas e o vinho inebriante dos erros defendidos e possuídos dentro de seus limites e lugares de sua educação imorada, de modo que os homens parecem ter perdido seus entendimentos e não ter aquela prudência que bem convém a um homem. Possivelmente, eles podem ter dúvidas e verificações de consciência,
mas o nome da igreja os encanta, e a magnificência mundana estranhamente os seduz. Eles podem saber que a religião professada pelos protestantes é sincera, santa e salvadora, mas sendo atraídos pela licenciosidade, ou enredados pela cobiça, ou inchados de orgulho, são relutantes em mudar, ou são vencidos e atônitos com medo da morte e outras inconveniências, ou pode ser, não usam aquela deliberação séria e aconselhada que uma questão de salvação requer. 4 coisas podem ser dadas. Primeiro, a autoconfiança. Deus mostrará a loucura daqueles que dependem da força de sua própria inteligência, conforme Provérbios 3, versos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E, portanto, anulará a sabedoria dos sábios e destruirá o entendimento dos prudentes quando estes for levantado contra os interesses do reino de Cristo. 1 Coríntios 1,19. Segundo, o preconceito. Os sacerdotes e escribas podiam facilmente dizer que Cristo nasceria de Belém quando Herodes o mandou consultar, conforme Mateus 2, 4 ao 6. No entanto, quem mais obstinado contra ele nasceu lá? Eles esperavam um Messias temporal e, portanto, não podiam ver o que viam. O que era aparente para as crianças era um enigma para os rabinos. Então, eles esperam que algum inimigo aberto da igreja a ataque pelo poder e pela força, sem sonhar com o bispo. Terceiro, o orgulho. Muitos da igreja judaica acreditavam em Cristo, mas não professavam, para não serem expulsos da sinagoga. João capítulo 12, versículo 42 ao 43. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não amavam a opinião odiada. Muitos podem temer que o Papa seja o anticristo, mas o orgulho e o interesse não os deixarão se submeter a uma mudança. Quarto, o julgamento de Deus é a grande causa pela qual os homens não o conhecem ou não conhecerão o anticristo. Deus não lhe deu olhos para ver, assim como Cristo não foi recebido em Jerusalém. As coisas de sua paz estavam escondidas de seus olhos. Lucas 19, verso 41 ao 42. Ele olhou para a cidade e chorou sobre ela, dizendo: se tu conheceres também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora estão escondidas dos teus olhos. Segundo, ela nos mostra que a prevalência deste maligno não deve ser uma mancha para a providência, pois a permissão dela é uma das terríveis dispensações providenciais de Deus. Que ela tenha tanto sucesso, ela levanta pensamentos ateístas em espíritos fracos. Sim, é uma ofensa aos piedosos, assim como é um preconceito à verdade. Mas Deus aqui nos mostrará, primeiro, que há enganos e erros assim como verdades no mundo, muitos de escolha, não de acaso, para que não pensemos que esta é uma dispensação aplicada para testar os professores do evangelho que viveram no meio do pagão. Ela se aproxima mais de nós. Mas aquele que condena toda religião por esta conta, julga um homem pelo crime de outro, o que é injusto, age tão tolamente quanto aquele que pensa que não há dinheiro verdadeiro porque há algumas peças falsas. Segundo, que Deus, em concomitância com o Evangelho, descobrirá a sua terrível justiça, bem como sua maravilhosa misericórdia por ele, para que possamos tremer enquanto admiramos a graça. Terceiro, que é um grande mal ser enganado ou promotor ativo de ilusões, e não nos desculpará totalmente que sejamos enganados. Mateus 15, 14. Quarto, que necessidade todos os cristãos sérios têm de orar a Deus para não serem levados à tentação. Ai de mim, o que seria de nós se fôssemos deixados por nós mesmos em uma hora de tentação? Quinto ponto, tenhamos medo de menosprezar a graça oferecida. Entre outras ameaças, Deus ameaça ferir seu povo com cegueira. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e espanto de coração. Deuteronômio 28, 28. Sexto ponto, que caminho fácil para a destruição é medir a religião por interesses mundanos. Isso gerou o anticristo, o manteve no mundo e cega seus prosélitos seduzido até hoje. Uso 2. É cautela tomar cuidado com a cegueira espiritual e a paixão, para que esse julgamento não caia sobre nós, para que Deus não nos deixe com nossas próprias concupiscências, corações e conselhos, sem controle e restrição. Pode acontecer em parte com o povo de Deus. O que devemos fazer para evitá-lo? Primeiro,
Tome cuidado com o pecado contra a luz, seja por pecados de omissão ou comissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Eles descobrirão que é pecado nos tristes efeitos. Segundo, tome cuidado com a hipocrisia na profissão da verdade. Deus deve ao hipócrita uma má atitude e parece estar empenhado em descobrir diante da congregação, cujo ódio é descoberto pelo engano, sua maldade será mostrada diante de toda a congregação. Provérbios 26 e 26. Geralmente entregando a alguma prática licenciosa ou forte ilusão, pela qual ele quebra o pescoço de sua profissão. Terceiro, tome cuidado com o orgulho e a autossuficiência carnal. Deus pode deixar seu povo em quedas perigosas quando eles fazem de seu seio seu oráculo e pensam em carregar tudo pela força de seu próprio entendimento. 2 Crônicas 32 e 31. Deus o deixou para prová-lo, para que ele pudesse saber tudo o que estava em seu coração. É bom consultar Deus continuamente. Quarto ponto, tome cuidado em seguir a ralé. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde homens devem adorar. João 4,20. Mas aprenda a ver com seus próprios olhos, para que você possa ter evidência segura de que está no caminho de Deus. Provérbios 24, versículo 13 ao 14.